Cuidados adicionais. Bom, pessoal, vamos falar de alguns casos que exigem algum cuidado durante o processo de classificação, alguns que a gente até citou no início do nosso curso, no primeiro módulo, quando a gente falou eh, da questão da formatação das células, que é muito importante para o Excel. Chegamos a falar da questão de linhas ocultas, espaços em branco, classificação com fórmulas, e aí vamos passar por alguma dessas situações agora. Então vamos ver primeiro a questão da importância da formatação das colunas. Vamos lá para o Excel, vamos para a planilha formatação. Bom, aqui a gente tem uma sequência de números fora de ordem, com o número 400 formatado como texto. Tá? A gente vai organizar aqui e manter essa coluna intacta. O 400 ele está formatado como texto. A gente colocou um apóstrofe antes e aí o Excel entende que isso aqui é para ser tratado como um texto. Bom, mas apesar dele estar sendo tratado como um texto, ele é um número válido. Ele é um texto formado por caracteres numéricos. Então, se a gente vier aqui e aplicar a função valor, a função valor ela extrai um valor de uma cadeia de caracteres numéricos. Então, se a gente apontar a função valor para um número, ela retorna o próprio número. Então, vejam que aqui no 400 ela retorna um número. A função valor consegue identificar que isso aqui é um número válido, ele simplesmente está formatado como data. E aí, o que acontece na hora da classificação? Classificação normal, né, pela coluna números ordenados, do menor para o maior, ok. Vejam, o Excel ele identifica que nesse intervalo existem números formatados como texto. E ele vai perguntar para a gente, o que você deseja fazer? Classificar tudo que parece número como número, ou classificar números e números armazenados como texto separadamente. Bom, se a gente optar por essa segunda opção e der OK, veja o que acontece. Ele coloca todos os números na ordem correta e o 400 separado. Ele classificou o número e o 400, o texto, separadamente. Tá? Se a gente colocar na ordem inversa, do maior para o menor, e mantiver essa segunda opção, ele colocou o 400 lá em cima e aqui organizou os números corretamente. Essa pode ser uma boa opção quando a gente importa uma planilha de dados externos e quer saber, por exemplo, se em alguma coluna numérica a gente tem alguma informação ali armazenada como texto que veio erroneamente, a gente pode usar o comando classificar para testar. Tá? E aí, se o Excel identificar que existe alguém ali formatado como texto, a gente pede para formatar separadamente e vem aqui e conserta. Legal? Mas se a gente quiser manter por algum motivo esses números formatados como texto, a gente na hora da classificação pode pedir para classificar tudo que pareça número como número. O que vai acontecer? O Excel vai classificar corretamente. Vejam, 100, depois 400, 520. Aqui está na ordem inversa. Agora, se a gente pedir do menor para o maior, ok, está aqui, ó, 100, 400, 520. Ele ordena corretamente, mas mantém a formatação como texto. Legal? Agora, desse lado aqui, pessoal, a gente tem algumas datas. E uma data está sendo considerada texto. Por que ela está sendo considerada texto? O ano base para cálculo de datas do Excel é 1900. Então, o que é uma data? Uma data é apenas um valor numérico formatado como data. Se a gente aplicar a função valor a uma data, o que ela retorna? Retorna um número. Esse número significa o número de dias que se passaram desde 1º de janeiro de 1900 até essa data daqui. Se a gente replica aqui para baixo, quando chega nessa data com o ano 1020, um ano anterior a 1900, o Excel não trata isso como data. Ele não consegue fazer contas com nenhum ano
nenhuma data anterior a 1 de janeiro de 1920. Então ele vai simplesmente colocar isso aqui como texto. E aí a função valor não consegue recuperar nada, porque isso não é um número, como as demais datas são. É um texto. Então a função valor retorna erro. E aí, pessoal, na hora de classificar, o Excel vai classificar separadamente e nem vai nos perguntar. Reparem que aqui, porque o 400 era um número válido, ele nos perguntou o que a gente queria fazer. Aqui, como essa data não é uma data válida, ele nem pergunta. Ele vai classificá-la separadamente. E se a gente colocar na ordem inversa, ela vai parar lá em cima. Ok? Então, na questão da data, é um pouco pior, porque o Excel não vai nos avisar, e se a gente estiver fazendo uma ordenação crescente, ela vai ficar lá embaixo, e talvez a gente, se for uma quantidade muito grande de linhas, talvez a gente nem perceba, e isso pode nos causar problemas. Daí a importância da gente sempre garantir que essas entradas estão com a formatação correta. Legal? Bom, agora vamos falar da questão do espaço em branco. Planilha, espaços em branco. A gente tem uma lista de nomes aqui, fora de ordem, a gente quer colocar em ordem alfabética. Vamos formatar. Vejam, a primeira entrada foi Xênia, X deveria ser a última, porque a gente colocou em ordem crescente. Então, Carlos Sá, Cláudio, João, Jorge, porque Xênia tem um branco, um espaço em branco antes. E como a gente viu no início do curso, o espaço em branco nas tabelas UTF, ISO, por conta da compatibilidade com a tabela ASCII, ele é o primeiro caractere visível que aparece, é o código 32. Então ele sempre vai ser classificado antes de qualquer outro caractere e vai nos trazer problemas. Mais uma vez, isso costuma acontecer quando a gente importa dados de bases externas. Às vezes a gente vem com alguma informação com caracteres em branco. Se esses caracteres estiverem no início da sequência, uma classificação pode nos causar problemas. Uma forma da gente arrumar isso é usar a função arrumar. A função arrumar, o que ela faz, pessoal? Ela retira espaços em branco, tanto do início, quanto do fim, quanto do meio de uma sequência de caracteres. Então, se entre duas palavras a gente tiver 2, 3, 4, 5 espaços, a função arrumar garante que vai deixar apenas um espaço. Legal? Então fica uma dica aí, a função arrumar, se a gente tiver espaços excessivos, vai nos ajudar a consertar nossa base de dados. Depois vamos falar da questão das linhas ocultas. Então, Excel, planilha, linhas ocultas. A gente vai fazer aqui uma classificação de cima para baixo. Então, uma classificação em colunas, classificação vertical. E se por um acaso a gente tiver alguma linha oculta, eu vou ocultar aqui a linha 4 do Pedro Antunes, morador de Recife. Ocultar. Pessoal, se a gente vier aqui classificar em ordem de A a Z, né, em ordem crescente, ok? O que vai acontecer? Ele classificou Carlos, Cláudio, João, Jorge, todo mundo em ordem alfabética, mas a linha 4 continua oculta. Se a gente reexibi-la, o Pedro Antunes não foi movido, não foi classificado. Então a nossa nova base classificada, ela está fora de ordem, apesar da gente achar que ela está classificada. Isso pode significar alguma perda de integridade aí, ok? Da mesma forma, se a gente for fazer uma classificação da direita para a esquerda e alguma coluna estiver oculta, essa coluna não vai ser movida, não vai ser classificada. Então é sempre uma boa prática, antes da gente classificar um intervalo, a gente reexibir todas as linhas e colunas que estiverem ocultas. Legal? Bom, e agora não identificação de linha de títulos. Planilha sem título. Pessoal, a gente tem aqui um grupo de detalhes que é todo de texto. Né? O código do cliente está como CLI, deixa eu aumentar aqui o zoom, CLI 005, CLI 004, aqui é o nome, o endereço, todo mundo texto, e os títulos
das colunas também texto, mas com a mesma formatação. Tá? A gente não tem nenhuma diferenciação de formatação aqui. Portanto, se a gente vier classificar, o Excel não vai identificar que meus dados contêm cabeçalho. Ele não identifica que há uma linha de título. E o que fica claro para a gente que ele não identificou? Porque no classificar por, em vez de ele nos mostrar o nome das colunas, ele vai mostrar o título das colunas, coluna A, B e C. Ele não vai nos dar a opção de classificar por código do cliente, mas pela coluna A. Então a gente já fica atento que ele não identificou que há uma linha de títulos aqui. Se a gente classificar assim, o que vai acontecer? A linha de título vai lá para baixo. Ok? Veja, ele classificou a linha de título para ele, tudo faz parte do mesmo contexto. Tá? Então vamos desfazer. E o que a gente pode fazer nesse caso, pessoal, é forçar que ele identifique que aquela linha de títulos, marcando aqui essa caixinha de seleção. Vejam que ele já tirou a seleção lá de cima do título, e aqui no classificar por já aparece o nome das colunas, classificar por código do cliente. Agora sim está tudo correto. Legal? Então ficar atento que quando o Excel não nos der o nome da coluna, mas o título da coluna, ele não está identificando que há uma linha de títulos ali. Bacana? Bom, por fim, vamos ver a questão da classificação com fórmulas. Planilha, fórmulas. Aqui, pessoal, a gente tem um cadastro de vendas reduzido, simplificado, para a gente poder visualizá-lo todo aqui na tela. E aqui no nome, na descrição do produto vendido, a gente está apontando para um suposto cadastro de produtos. Tá, eu coloquei ela aqui junto da nossa planilha só para visualmente, didaticamente, isso ficar legal. Tá, mas isso aqui seria um cadastro de produtos que estaria em uma outra planilha. E no nome do produto, eu estou referenciando diretamente o nome do produto nesse cadastro. Tá? Então, H2, H3, estou fazendo uma referência direta. Ora, se a gente chegar no nosso cadastro de produtos e classificá-lo, por exemplo, em ordem crescente, a entrada inicial, que era lápis, vamos fazer aqui, era lapiseira 07, né? Agora vamos classificar. A lapiseira 07 virou um livro Arte Fundamental. E agora o código de produto 49 do departamento 100 não é mais a lapiseira, é Arte Fundamental. O preço continua da lapiseira, a quantidade vendida no período, o total vendido, tudo da lapiseira, mas o produto passou a ser livro Arte Fundamental porque a gente classificou a origem. Legal? Então perdemos toda a integridade da nossa base de vendas aqui. Isso é muito complicado, principalmente porque se isso aqui está em outra planilha, a gente não vai ver que essas fórmulas foram alteradas. E quando a gente chegar a essa conclusão, pode ser tarde demais. A gente já pode ter passado um monte de informações erradas. Você imagina a gente passar numa reunião gerencial que vendemos R$ 1.590 do livro Artes Fundamentais, quando na realidade a gente vendeu R$ 1.590 de uma lapiseira 07. Vai ser um problemaço, certo? Então a gente precisa sempre ficar atento antes de formatar, de classificar algum intervalo, algum cadastro, de estar ciente de que não há nenhuma fórmula utilizando aquele cadastro, fazendo um referenciamento direto e que pode ser afetado, ok? Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. A próxima atividade de vocês é uma avaliação. Essa avaliação, para que vocês sejam aprovados, vocês precisam tirar a nota 7, mas podem refazer a avaliação quantas vezes vocês quiserem. Tá? A geração do certificado não está alinhada a vocês serem aprovados, mas é muito importante vocês tentarem obterem um número máximo aí de pontos, até porque significa que vocês fixaram o conteúdo do curso. Tá? E a nota final ela sai no certificado de vocês. Depois da avaliação, a gente tem um vídeo de encerramento
E, finalmente, a pesquisa de satisfação. E é muito interessante que vocês respondam a pesquisa de satisfação da forma mais sincera possível, porque só assim a gente vai poder ter uma melhoria contínua das nossas atividades. Ok? Então, muito obrigado por estarem até aqui com a gente. Um grande abraço.